Meu nome é Rosina Duarte, eu sou chapeleira. Como que eu me tornei chapeleira? Não tenho muita ideia. Mas eu posso dizer que eu sou bisneta de uma mulher alfaiate, que era um escândalo na época. Eu sou neta, filha, sobrinha, irmã e minha sogra também era costureira, modista, né, se chamava. Eu me criei no meio de retalhos e no meio de linhas de todas as cores, tecidos. Eu lembro que eu adorava aquele monte de tecido, assim, e eu ficava fantasiando, assim. Por exemplo, o piquê amarelo, para mim, era um favo de mel. O astracã, cor de marfim, era um carneirinho. O veludo vermelho era uma rosa príncipe negro. Eu ficava loqueando com isso, né? Minha mãe tirou meu dente de leite com uma linha e logo em seguida me ensinou a enfiar a linha, assim. Mas quando eu tinha uns 10 anos, 11, começaram a me ensinar a costurar e eu enfiei o dedo na máquina e a agulha me transpassou o dedo. E eu peguei pavor de máquina. Mas comecei a gostar demais de costurar à mão. Então todos os meus chapéus são feitos à mão. Sempre costurei na minha vida, sempre bordei. Mas chapeleira realmente foi algo que eu não tinha planejado. Como é que eu me tornei chapeleira? Meu filho, que é grafiteiro e artista visual, inventou de fazer um livro, bem menino, assim. E eu pensava, puxa, mas um livro de arte é uma coisa caríssima, né? Como é que eu vou ajudar esse guri? E eu faço parte de um coletivo, uma organização não governamental, que promove uma feira, a Feira Arteira. Aí eu olhei tudo que tinha e disse assim, mas o que eu vou fazer que seja diferente, né, do que tem aqui? Vou fazer um chapéu. Aí pedi emprestado um chapéu, recortei, fiz tal, um chapéu ainda bem primário. E vendi de caro o tal do chapéu, vendi de caro. Digo, legal, vou fazer. Mas ainda bastante constrangida, assim, né, porque tinha aquele peso da moda, da não sei o quê. Eu sempre fui muito crítica com relação a isso, assim, a moda para mim é uma coisa capitalista. Não a maneira das pessoas se vestirem, não a maneira das pessoas se comunicarem através da roupa. Mas a moda em si, assim, eu tinha uma bronca com isso. Até que um dia, sabe aquela frase, entendeu o que é que eu desenhe? Foi exatamente o que me aconteceu. Eu vi esta imagem aqui. Quando eu vi essa imagem, assim, foi um portal na minha cabeça, né? Eu digo, puxa vida, tia, é verdade. E aí eu comecei a ver o chapéu, a entender o chapéu, a pesquisar o chapéu pesquisar a história e curiosidades sobre o chapéu e tal. E foi muito engraçado, porque na mesma época que eu me dei conta que o chapéu, ele na verdade, a história do chapéu é a história da escravidão, é a história da repressão contra a mulher, é a história das diferenças de classe, é a história das revoluções, tudo está dentro da história do chapéu, né? E aí, nesse mesmo tempo, o pessoal me batizou. O meu nome de artesã não foi escolhido por mim, como todos os nomes, né? Me batizaram chapeleira maluca, porque eu faço parte desse coletivo que se chama Alice, né? Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação. Então, claro, estava caindo de maduro, né?
Eu não gostei muito no começo, porque eu achei muito óbvio, e também porque eu tenho uma relação super dúbia com o Lewis Carroll, né, que tem toda aquela questão da possível abuso das crianças e tal. Mas quando eu comecei a ver as frases do Chapeleiro Maluco, eu me identifiquei de cara. E aí eu fiquei sabendo também que por que era Chapeleiro Maluco, né? Na verdade, existia, né, os primeiros chapeleiros que trabalhavam com feltragem, eles usavam mercúrio, que é extremamente tóxico e que afetava a cognição. Então, não é por acaso que o chapeleiro da Alice é um chapeleiro maluco. Na época também eu fiquei sabendo de uma coisa que eu nunca tinha me tocado, que é a questão do artesanato. O artesanato, ele era um território masculino até a Idade Média, né? E os mestres artesãos eram doutores, assim, né? Eles eram respeitadíssimos. O que aconteceu? Quando veio a Revolução Industrial, os homens foram para a fábrica e o artesanato foi para as mulheres. Nesse momento, o artesanato deixou de ter um status e passou a ser algo, né, uma arte secundária, uma coisa que nem arte é considerada. Então aí a gente começa a entender, por meio da produção artesanal, também o preconceito, né, histórico das mulheres. Por exemplo, um outro exemplo disso, as mulheres só tiveram direito a usar chapéu no século XVIII. Antes disso, era coisa de homem. Chapéu, turbante, bincha, boinas, tudo era um direito do homem. A mulher não podia, só a partir do século XVIII. Outra questão da mulher inserida na história do chapéu é a questão das mestres cervejeiras, né? Na Idade Média existiam as mestres cervejeiras, que eram mulheres muito poderosas, que eram elas que produziam a cerveja, e elas usavam aqueles chapéus bem altos para ser reconhecidas nas feiras, né? Aí elas tinham tanto poder que os homens não estavam aguentando, começaram então a chamá-las de bruxa. E tem gente, pesquisadores, né, que dizem que daí surgiu a imagem daquela bruxa de contos de fada, com chapéu alto e com as poções e com muito poder, né? Então o chapéu ele vai nos contando isso. Uma outra questão que eu me deparei, né, com as múltiplas personalidades de alguns chapéus. Por exemplo, o barrete, né, o barrete frígio, aquele vermelho, que foi o símbolo da Revolução Francesa, ele era também um chapéu usado só por escravos, né? Não é à toa que Saci Pererê usa um barrete, né? E por isso que eles adotaram, pelo símbolo da liberdade. A boina, ao mesmo tempo que ela é hiperlibertária, né, que ela existe, ela está presente na Segunda Guerra, com os maquis, ela está presente na Guerra Civil Espanhola, Che Guevara, né, de boina. Ela também está na cabeça dos militares, né, na cabeça dos órgãos de segurança. Então ela tem essa dupla ou tripla face, né? Enfim, me encantou demais essa história do chapéu fundida com todas as causas que eu, né, defendia, e isso me fez eu assumir de vez a minha personalidade de chapeleira. E a minha segunda caída de ficha foi o seguinte: um dia eu estava olhando, sei lá se era internet ou o quê, e aí eu vi uma frase do Galiano, do Eduardo Galiano, que dizia assim: têxtil e texto têm a mesma raiz. Quem escreve, tece. E eu digo, a minha vida inteira tinha sido jornalista, né?
E aí, assim, ó, aí eu me dei conta que eu tinha unido, assim, as minhas pontos, né? E aí eu me dei conta também que quando eu fazia uma família de chapéus diferentes, novos, né? Que a gente faz a cada estação, eu escrevia sobre esse processo, né, de criação. E aí eu achei muito legal. E nessa última leva de chapéus que estão por aqui, eu também fiz uma coisa que é histórica na minha vida, que é o seguinte: minha avó dizia que eu era a índia contrária, que me banhava com terra e me secava com água. Então, flores sempre estão relacionadas com primavera, né? Pois eu decidi fazer flores no inverno. Eu decidi botar rendas e bordados de flores no inverno. Porque eu moro no mato, eu sou um bicho do mato, e o mato é a minha inspiração, assim, né? De cores, de formas, não só da flor, da folha natural, né? Mas das formas, das cores. Tem uma mantilha que eu fiz ali, que eu olhei e olhei para o Guaíba, eu moro na frente do Guaíba, eu olhei para o Guaíba numa manhã, porque a gente sempre vê o Guaíba relaciona com o pôr do sol, né? E era de manhã, uma manhã cedinho. E aí eu vi aquelas cores que eram completamente diferentes do pôr do sol e resolvi fazer essa mantilha. Porque agora com a pandemia, eu resolvi também fazer mantilhas, não só chapéu. Por que eu resolvi fazer mantilhas? Porque com a pandemia, tu precisava respirar, né? Era respiração, assim. Então, ó, aqui, ó. Aí eu fiz a respiração, olha. Inspira, expira, inspira, expira. De vez em quando suspira, né? E essas mantilhas, elas têm um poder de regeneração também, olha só. Tu puxa um fio assim, tu fica apavorado, olha só, puxou o fio, mas ela se regenera, olha. Então isso é uma coisa muito, muito própria para mim, desse momento, que tu precisa respirar, que o ar, ele simboliza assim, esse momento, não só de pandemia, mas esse momento claustrofóbico, político que nós estamos vivendo, né? Então, essas mantilhas é a minha maneira de me comunicar com esse momento que eu estou vivendo. Por último, eu gostaria de dizer o seguinte, vou pegar um chapéu aqui, esse aqui. Tá aqui as flores, ó. Eu usei rendas por um motivo interessante também. Eu tinha uma professora que era minha ídola, né? Ela era uma mulher moderna, tinha um Fusca. Eu tenho um Fusca hoje. Tinha um Fusca, usava um cinto largo, assim, ela era maravilhosa. E eu passei 30 anos sem vê-la. E quando ela soube que eu estava na cidade de Santana do Livramento, onde eu me criei, ela disse que queria me ver. E eu imaginei que eu ia encontrar uma velhinha, assim, né? Afinal, eu já não cozinho da primeira fervura. E quando eu cheguei e vi, ela tinha feito um chá. E quando eu cheguei e vi a minha professora Carmen, ela continuava uma mulher maravilhosa, assim, viajando pelo mundo, com uma cabeça ótima, e com um vigor, assim. E ela me levou de presente, porque ela adorava chapéu. Eu levei um chapéu para ela e ela me levou de presente uma caixinha com rendas, linhas de bordado, um dedal, uma maravilha. E aí eu resolvi homenagear então a minha professora Carmen e a minha avó, que me chamava de Índia Contrária, e fiz esses chapéus. Os meus chapéus são todos feitos à mão. Aliás, o meu companheiro meu companheiro Luiz Abreu, aquele que está fotografando, um dia me viu costurando e disse para mim assim:
tu já pensaste quantos pontos tu dás para fazer um chapéu? Se não, nunca pensei. E ele disse, mas você é louca, né? E eu digo, chapeleira maluca.